Olá, boa noite. Vamos dar início ao terceiro programa dessa edição TV Morfoses, que é a quinta edição brasileira, a 22ª edição do Fórum Internacional TV Morfoses, que acontece na Espanha, no México, na Colômbia e no Brasil, e brevemente também na Argentina. Dizer que é uma satisfação, mais um ano nós estamos com esse programa aqui, com essa iniciativa aqui no Brasil, que é hoje a mais importante iniciativa, não só na questão do campo acadêmico, discutir televisão, mas exatamente nesse modelo de falar de televisão, falar de audiovisual, fazendo televisão. E estamos aqui, se alguém quiser fazer alguma intervenção, mandar uma pergunta, alguma coisa, é só utilizar o hashtag TV Morfoses. E lembrando que estamos ao vivo aqui para o canal 44 no México, que é o 44.2, um subcanal, também na internet do canal 44, também sendo transmitido para a Associação das Televisões Educativas da Espanha, e também para o canal Zoom da Colômbia, que são 40 universidades que formam esse canal. E agora vamos trabalhar aqui o painel. O assunto é como a realidade virtual, o vídeo 360 e as ideias criativas modificaram o universo do mercado corporativo, publicitário e científico. Esse vai ser o tema desse nosso painel. E agora vamos conhecer um pouquinho os participantes. Inovações no audiovisual corporativo, publicitário e científico, como a realidade virtual, o vídeo 360 e ideias criativas modificaram esse universo. Esse assunto será debatido agora no TV Morfoses Brasil. Vamos agora então conhecer o currículo dos nossos convidados. Cláudio Magalhães é jornalista, mestre em comunicação social e doutor em educação. Professor orientador do programa de pós-graduação em gestão social, educação e desenvolvimento local, e também do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, editor responsável pela revista ABTU, coordenador do Núcleo Educacional Estudar. Carlos Eduardo Ribeiro Barbosa. Carlos Eduardo teve seu primeiro contato com computação gráfica aos 16 anos e começou então a se especializar na área de modelagem 3D e renderização fotorrealista no curso de arquitetura da Unicamp. Depois veio a graduação em artes plásticas e ciência da computação. Em 2015, fundou a empresa Imersão Visual, especializada em projetos de realidade virtual com grandes empresas no portfólio como Samsung, Hyundai, Prefeitura de São José dos Campos, entre outras. Rafael Kiso, CMO na Fox Networks On-Life Business Group, responsável pelo marketing das unidades de negócio do grupo e planejamento estratégico de marketing em ambientes digitais para médias e grandes empresas nacionais e internacionais. Vice-presidente de planejamento da Media Next, agência digital, e fundador da MLabs, plataforma de gestão de redes sociais. Diretor da TV Univap e presidente da ABTU. Mestre e doutor em processos comunicacionais pela Universidade Metodista de São Paulo. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em videodifusão. Membro de associações profissionais no Brasil e exterior, como a Sociedade Brasileira de Engenharia e Telecomunicação, Broadcast Education Association, National Association of Television Program Executives e Society of Broadcast Engineers. Membro de associações profissionais no Brasil e exterior.
Bem, como vocês podem perceber, nós temos ainda o Carlos Eduardo Barbosa, o Cadu, teve um contratempo aqui na Dutra e está chegando. Mas vamos começar aqui falando com o professor Cláudio Magalhães. Cláudio, existe uma questão que coloca muito, é a precariedade do conhecimento científico, né, por parte da população, e isso se deve muitas vezes à baixa assimilação pelos jovens, que tem se agravado em todo o Brasil. Você acredita que a transmissão mecânica de informações tem contribuído para inviabilizar a apropriação desses conteúdos científicos? Olha, eu tenho com pesar de lembrar que, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre isso. Eu adoro TV Morfose, acho que é um momento que a gente tem para poder discutir televisão, audiovisual, para muito mais do que somente o muro, para toda a América Latina, e é muito legal estar tratando isso com a Iberoamérica, porque é muito um tipo de produção que a gente tem muita coisa em comum. Então, fico sempre agradecido de estar aqui conversando com vocês. Mas, assim, eu acho que tem muito essa angústia de que a academia está sendo sempre o último a pensar sobre o audiovisual. A gente ainda está atrelado àquela antiga discussão em que produção audiovisual é algo menor, é algo que está ligado ao consumo, ao consumismo. Quer dizer, nós estamos voltando lá na teoria crítica, ainda pensando em Walter Benjamin, sobre como é que o cinema acaba com a aura mística de uma obra de arte. Bom, escreveu isso antes, né, do boom da televisão, ainda numa época completamente diferente da que a gente está vivendo hoje, mas a academia ainda tem isso, né, de pensar que produção audiovisual é algo do mal e o resto é arte, o resto é difícil. Então, é difícil, a gente ainda percebe isso. No entanto, eu acho que cada vez mais ela começa a se despertar para a produção audiovisual, mesmo porque está sendo atropelada pela realidade. É óbvio que hoje o conhecimento passa muito mais pela produção audiovisual do que pelas letras, né? O Joan Ferrer já falava lá no final dos anos 90, de que agora que a humanidade estava conseguindo alfabetizar as pessoas depois da invenção da imprensa, né? E aí as pessoas então se apropriavam do mundo lendo, e aí as pessoas, agora a humanidade estava quase resolvendo o analfabetismo de letras, a humanidade resolveu se apropriar do mundo pelas imagens. Portanto, nós temos milhões de pessoas analfabetas da imagem, dessa gramática, como é que faz. E a universidade, né, demorou ainda para pensar sobre isso, ainda continua com a ideia do preconceito, que televisão e cinema pop, e memes, e gift, e joguinhos, são tudo do mal, e que aí está levando esse conhecimento para um outro lugar, e que isso não é legal. Mas isso é inevitável, né? Nós temos que trabalhar com isso, é disso que as crianças se apropriam. No painel anterior, a gente estava discutindo essa bobagem, né, de dizer, mas as crianças de hoje, os jovens de hoje não leem, né? E aí eu lembrava que a minha geração, quando tinha um livro para poder ler, era, né, O Mistério do Hotel 5 Estrelas, da coleção lá, e aí você tinha poucas páginas, e aí eu vejo hoje o meu filho lendo a coleção do Diário de Banana, e falo assim, caramba, ele é muito mais do que eu lia. A gente pode questionar a qualidade do que ele está lendo, mas também qualidade é algo a ser questionado. De que ponto de vista é essa qualidade? Do meu saudosista ou do que ele está lendo? Então, eu acho que a gente tem que, no mínimo, pensar sobre isso, a universidade tem que pensar sobre isso, sobre que essa produção audiovisual é inevitável, e é por isso que as pessoas estão se apropriando, e não adianta a gente ficar insistindo num saudosismo que não volta mais, né? Mas acho que você, mais do que ninguém, sabe que isso muitas vezes é refletido até no menosprezo pelas televisões universitárias, pelas próprias instituições. A Univap, e talvez mais uma meia dúzia de universidades pelo país, já entendeu, né, que o audiovisual e a televisão são o principal instrumento de divulgação científica. Que esse momento aqui agora, que está sendo feito pela TV Univap, une as três coisas que a universidade batalha, né? Nós temos o ensino, eu tenho um monte de estudantes aqui agora que estão fazendo essa transmissão e estão aprendendo como fazer uma transmissão, né? Um monte de estudante que está aqui na plateia
acompanhando essa transmissão, fora que as pessoas estão de outro lugar. Pesquisa, nós não estamos falando das novas tendências, não estamos falando das coisas. Tenho certeza, os produtos que vocês muitas vezes colocam no ar, e que nós vamos falar um pouco aqui, é fruto dessa pesquisa. Que tipo de formato a gente pode colocar? Vamos testar isso. E, principalmente, extensão. Né? A universidade sempre é xingada, e muitas vezes com razão, que ela se mantém nos seus muros. Ora, tem coisa mais legal que se botar fora dos muros do que colocar no principal veículo de massa desse país? Aproveitando só aí, o que você falou de questões inovadoras, algumas coisas, quais são essas produções inovadoras no audiovisual que você percebe, né, e que já podem ou estão sendo usadas para ajudar nessa difusão e na divulgação das produções científicas? Olha só, primeiro, a própria programação da televisão universitária. Né? Eu acho que quando você tem as televisões universitárias, nós temos mais de 150 emissoras universitárias no país. Ainda é um número pequeno, embora seja talvez o maior número do planeta em termos de número de televisão universitária, mas representa 2% das instituições de ensino superior no país, ainda é pouco. Mas eu tenho 150 emissoras, 150 universidades no país que falam o seguinte: ok, como é que nós vamos mostrar para as pessoas lá fora o que nós estamos produzindo aqui dentro? E aí vai colocar o seu canal na web, vai colocar no cabo, vai colocar em qualquer lugar. Então, o primeiro ponto, eu acho, que é essa inovação da televisão universitária que tem feito isso. Depois, eu acredito que alguns produtos que estão saindo fora do comum. Né? Quando a gente pensa em inovação, principalmente em televisão, uma aluna da Univap, inclusive, veio me perguntar, até hoje mesmo, falou assim: olha, você estava dizendo que, na realidade, não existe, vai acabar essa propaganda de 30 segundos, que é o modelo de negócio. Né? Não vai acabar, mas ele vai ser um percentual pequeno. Né? Então, o que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Eu falei assim: olha, na realidade é o contrário, pessoal. Agora é que nós temos muito para fazer. Porque até pouco tempo atrás, em produção audiovisual na publicidade, era fácil. O que eu vou produzir? Um VT de 30 segundos, um VT de 1 minuto, para veicular na televisão. Não é? Hoje, você vai pensar o seguinte: ok, isso é apenas uma das possibilidades. Uma. Agora, você pensar que, por exemplo, você colocar um vídeo no YouTube, qual que é o formato? É de 8 segundos. Você tem que fazer o que você tem que fazer em termos de publicidade em 8 segundos. Porque está provado cientificamente que mais de 8 segundos depois o cara muda, não sai do YouTube. Olha esse formato. Quais outros novos formatos que a gente pode criar? Na mesa passada, a gente estava lembrando que agora um monte de videozinhos são mandados pelo WhatsApp, publicitários, para falar sobre determinada ideia. Então, pelo contrário, agora o mundo é infinito de produção. Se há um problema de comunicação se resolver, não vai ser só fazendo propaganda de 30 segundos. Então, baseado nisso, eu acho que a gente tem visto alguns produtos que a gente tenta ver como algo diferente. Eu vou trazer 2 exemplos. Um que a gente fez lá na minha escola, né? E outro que é do professor Fabiano, que é da TV Unimep, que eu acho que essa tentativa de, primeiro, pensar o seguinte: olha, não é mais só televisão. Bacana. Então, onde mais estão circulando os vídeos? Se não é na televisão, onde que é? Não é no celular? Então, nós temos que produzir para isso. E aí, um desafio que a gente foi feito, um é para o celular e outro no YouTube. Né? Então, vamos pensar, primeiro, no lugar que a gente vai exibir, onde as pessoas estão assistindo. Ah, mas legal, tem um vídeo maior. Não, mas ok, vamos tentar para esse local. Bom, se nós vamos fazer para o celular, para qual aplicativo nós vamos fazer para o celular? Vamos fazer para o YouTube? Mas de que maneira nós vamos fazer para o YouTube? Para o celular, então tá, qual é o lugar que a gente está mais recebendo vídeo? Não é pelo WhatsApp? Então, bacana, vamos criar um produto para o WhatsApp, especificamente para o WhatsApp, só para ele. Dá para exibir nos outros lugares? Claro, agora todo produto tem que ser exibido em várias janelas. Então, vamos pensar inicialmente para lá. E no YouTube? Nossa, no YouTube tem trocentos produtos. O que vai nos diferenciar no YouTube em relação a isso? Então, essa olhada, essa pegada criativa de pensar o seguinte: o que eu vou fazer de diferente, que não tinha essa possibilidade antes. Eu não podia fazer não, eu acho que minha propaganda fica legal em 17 segundos. Eu acho que minha propaganda vai ficar legal se eu fizer em 1 minuto e 15. Desculpe, não vai, porque não vai ter lugar para veicular. Agora não, eu posso pensar em fazer algo diferente, com um ambiente diferente. E, bom, dá para fazer de um gênero diferente? Dá. Agora o céu é infinito. Então, vou trazer 2 produtos que eu acho que são legais para a gente fazer. Um primeiro foi lá na UNA,
que o Centro Universitário UNA, que é onde eu trabalho, é um centro grande, mas ele tem uma enorme dificuldade. Faz muita pesquisa, mas as pessoas não sabem disso, porque pensa sempre que Centro Universitário é uma faculdade como outra qualquer e que não tem que ter pesquisa. A gente produz muita pesquisa, internamente a gente não tem essa informação. A gente tem muitos cientistas legais e a gente quis fazer uma divulgação para eles e a gente criou o projeto 8. Eu queria pedir lá para a Fabiana passar para mim o trailer desse produto para a gente ver. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. A ciência, né, você precisa de compreendê-la para você começar a gostar. Base do desenvolvimento de uma nação. Eu acho que a ciência é a capacidade de compreender os nossos limites e as possibilidades que a gente tem de entender o mundo que a gente está vivendo. Uma paixão incondicional. É o que eu faço, é o que eu sei fazer, é o que eu sei lecionar. É esse conjunto de trabalhos e de pesquisas e de estudos. Eu acho que isso tudo faz uma ciência. Fundamental na constituição do ser social. Importantíssimo na formação na prática do profissional de uma maneira geral. Respostas de algumas questões que a gente tem, a descoberta. Aí você vai buscar mais, vai ter mais conhecimento, vai gostar e aí não tem mais limite. É completamente instigante. A gente começa uma pesquisa com uma questão e ela pode se ampliar e gerar novas pesquisas, o que é ótimo. Paixão, 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 paixão. Então eu diria que todos os grandes cientistas e pesquisadores são grandes sonhadores. Infinitas formas de ver ciência. 8, em breve no seu smartphone. Então, esse era um programa que a gente fez, que chama 8, né? Que é de 8 minutos, mas a ideia do 8 minutos tem algumas especificações. A gente tem uma estatística de que as pessoas assistem vídeo no celular ou na internet que durem no máximo de 1 a 2 minutos. Ninguém aguenta mais ver mais do que 1 a 2 minutos, exceto se o vídeo for sobre ciência. E aí, se for sobre ciência, as pessoas estão dispostas a ver de 5 a 15 minutos. Então, a gente optou o 8 minutos, que era meio tempo, e o 8 daí aquele sinal de infinito, que é a ideia também do conhecimento. Tudo gira em torno de 8, né? Então, são 8 cientistas da universidade. Eu tenho a obrigação, dura 8 minutos, a vinheta tem 8 minutos. Eu tenho a obrigação de nunca formular uma pergunta com mais de 8 palavras, que é para poder deixar a pessoa falar muito mais do que o apresentador, né? E esse vídeo, uma vez pronto, foi lançado para todos os telefones dos professores da UNA. Então, o setor acadêmico pegava isso na terça-feira e enviava para o celular, mandava para os coordenadores, e os coordenadores mandavam para as suas listas dos professores, para que todos tivessem conhecimento ali dos seus cientistas ali da casa, né? A gente escolheu 8 de cada área, né? Não foi só de um lugar, então da área da saúde, etc., para dar uma geral, para que as pessoas pudessem ter essa visualização. Está lá na página da TV universitária? Sim, mas entrava depois. Estava no YouTube? Sim, mas entrava depois, né? A ideia é que as pessoas começassem a receber no celular isso. Passa para mim, Fabiano, um pouquinho do início do programa, e ele sempre tem um formato no estilo mais solto, menos duro, porque é assim que o WhatsApp tem, né? Cavernas, a gente pode ter micro-organismos que habitam, né, naturalmente elas e possam estar envolvidos, né, com infecções nos seres humanos. A linguagem, a gente não tem movimento de câmera, né? É para poder adaptar na pequena tela. Então, pouquíssimos movimentos para que o vídeo não ficasse pesado, porque sabia que para poder baixar no celular ele também não poderia ser muito pesado. Então, a gente foi calculando todas essas possibilidades para que a gente pudesse ter uma visualização legal. Eu pedia, né, da produção, tá vendo? Tinha que ser com roupas leves, né, de preferência pop, né, para que não tivesse essa cara de cientista. A gente conta piada no meio, eu pergunto como é que a mãe, essa pesquisadora, por exemplo, é da área de biologia e pesquisa caverna.
E aí a gente perguntava, como é que sua família entende sobre isso? Não, porque eu uso esse negócio da caverna para fazer como é que faz a cerveja. Aí faz um sucesso do caramba também. Fabiano, obrigado, viu? Acho que é isso que já deu para ter essa ideia. E o outro produto que eu vou mostrar para vocês é lá da TV Unimap, do professor Fabiano, que aí ele faz uma entrevista de 360 graus e botou no YouTube. Né? Fabiano, você pode colocar aí para nós? Aí como é? Você coloca lá e você vai mexendo com o dedo São da comissão organizadora e virando. Ou seja, quem é o editor de cena? É quem está vendo o vídeo. Essa cena é de 360 graus, ele faz um debate entre 3 professores sobre um determinado tema, e à medida que as pessoas vão... vocês estão entendendo? Eu não vou mexer aqui no celular, aqui não, senão não vou conseguir. Então, as pessoas, elas que são o diretor de cena, diretor de imagem, e ela que vai fazendo a circulação dessa imagem, desse programa de debate. Então, é super interessante, é um modelo diferente, né? Embora seja o conhecido programa de debate que a gente está acostumado a fazer. Então, são alguns formatos diferentes que eu acho que a gente pode explorar. O céu, gente, é o limite, dá para fazer disso e mais um monte de coisa. Muito legal, Cláudio. O mais legal de perceber também é que a inovação não está envolvendo aí grandes efeitos especiais, grandes custos. É você ter uma ideia, trabalhar onde está o tempo, a facilidade e a facilidade de produção, pensando muito mais na entrega do conteúdo, que as pessoas tenham acesso, adequação ao formato, inclusive a plataforma, o equipamento que você vai utilizar. Claro, se poderia utilizar um monte de recursos, mas a gente sabe que, na verdade, o que vai contar aí é o conteúdo e a informação que está sendo oferecida, e o público já sabe que está buscando nisso. Né? Só dar o crédito, o programa é o 360, do Fabiano Pereira, da TV Unimap, que é o que bolou... Lá de Piracicaba. De Piracicaba. Nosso colega de muito tempo de televisão universitária também, e vive também criando. Né? Deixa eu aproveitar aqui agora, já que nós estamos falando aí também da criação, da inovação, falar aqui com o Kiso, essa questão da interatividade, a experiência dos usuários, né? Como é que nós podemos pensar em aliar a produção audiovisual com as plataformas online e a publicidade? Nesse momento, a gente está vivendo uma grande revolução dos vídeos digitais. Né? O Instagram agora lança o Instagram TV, e a gente passa a ter mais um canal, além dos canais como Stories, como YouTube, como WhatsApp. Instagram TV infelizmente é na vertical, e nós, como produtores audiovisuais, estamos loucos com a questão de acertar o enquadramento e produção para 2 tipos de vertical e horizontal. O fato objetivo é que o vertical é o modelo agora oficial. O próprio YouTube também conseguiu se adaptar a isso, está lançando um novo aplicativo só para vertical. Então, a gente agora tem que adaptar tudo para o vertical, não tem jeito. É a realidade, né? O mobile é a realidade de todo mundo, a gente tem mais celulares na mão das pessoas do que realmente habitantes, a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. Quando a gente fala de revolução digital, revolução dos vídeos, certamente a publicidade sempre é a pioneira e o early adopter de tudo isso, não só em relação aos vídeos em redes sociais, mas especificamente usando realidade aumentada, usando realidade virtual. A gente tem vários exemplos que ganharam, inclusive, Cannes esse ano passado, e já vem sendo feito isso ao longo desses últimos 5 anos. Né? Eu tive em Austin, no South by Southwest, tive assim, essa sensação de que tudo isso que a gente está falando que seria uma tendência é, na verdade, uma grande realidade, e parece que já está sendo passado em alguns momentos. Né? Audi fazendo test drive com realidade virtual, usando óculos como Oculus Rift e assim por diante. A gente está falando de realidade virtual também até para dar injeção em crianças, né? Vacinas em criança, porque a criança não sente dor, porque ela ludicamente acha que ela está dentro de um game. Na hora que a enfermeira vem dar a injeção, na verdade, ela está enxergando alguém que está dando um poder para ela, então ela sente que ela está se empoderando, e a criança não chora mais. Então, na hora que ela tira o óculos, ela está ali realmente com um adesivinho, falando que agora ela ganhou um poder. Então, assim, a criatividade é N, assim, a criatividade é o limite. Né? Então, a gente tem inúmeras possibilidades. O fato é que o que eu vi, inclusive, lá fora, e que eu acho que está começando a ser transportado cada vez mais para os meios tradicionais, é o fato da velocidade do tempo de exibição. Então, você pega o YouTube, o Bumper Ad, que tem 6 segundos, está tão
em evidência, e essa coisa de 8 segundos, de 6 segundos, de ser muito mais curto, está tão em evidência que as pessoas acabam se acostumando cada vez mais com esses formatos curtos, e os formatos de 30 segundos, de 1 minuto, passam a ser muito longos para a própria TV. E aí alguns canais de televisão americanos já estão testando formatos de 6 segundos, inserções de 6 segundos, mas não no intervalo comercial, dentro dos programas, e tem dado muito certo. Então, dentro do jogo de futebol ou da NFL, no meio do jogo, enquanto o juiz está aí olhando tal coisa, aparece uma vinheta de 6 segundos. Mais ou menos como o texto foguete que a gente tem, que trabalha praticamente texto foguete. Só que aparece ali uma inserção de 6 segundos nos moldes de um bumper ads de YouTube, né? E isso tem dado muito certo, a retenção é grande, as pessoas não têm como dar o skip ali e tal, e jogos, principalmente, as pessoas estão prestando atenção, né? Então, ainda há uma salvação para o próprio formato, ainda em meios tradicionais, adaptando aquilo que está acontecendo na internet, aquilo que está acontecendo no digital, transportando isso para o tradicional, né? E por que não? Né? E a gente vivenciou muitos anos transportando o que a gente conhecia de TV para a internet, e agora está acontecendo um movimento contrário. Aí agora vamos ver os verticais, os vídeos verticais na TV. Mas, enfim, a gente tem um avanço muito grande. O Instagram TV ainda não pegou. A gente fez, pela MLabs, uma pesquisa grande com a nossa base. Ainda não pegou, tem poucos criando conteúdo, mas a maioria ainda não consome conteúdo. O que pegou mesmo é Stories. Stories virou, atualmente, a nova TV aberta. As pessoas correm na esteira assistindo Stories, tomam café assistindo Stories, e deixa no automático e vai vendo. Então, Stories é a bola da vez. Para o meio publicitário, é o que converte mais, inclusive. A gente já fez vários testes entre Facebook, YouTube, Instagram e Stories. Instagram Stories. E o Instagram Stories tem sido, hoje, o formato que dá melhor resultado em performance em vendas, exposição, brand awareness, etc. Mas a gente pode falar um pouco mais. Legal. Eu só falei a questão do vertical, que para quem produz, né, a questão do vídeo vertical, o espaço, o enquadramento que a gente consegue fazer. Você acabou de falar televisão, né? Mas tem um jeito, é só virar a televisão e deixar ela na vertical. Então, vai ser um novo modo também de ver televisão, né? Pode ser uma coisa um pouco diferente. Como às vezes em publicidade você usa muito para display, né? Que aí você tem uma área de visão, principalmente para alguns produtos de moda, então, umas coisas diferentes. Mas vamos ver como é que vai ficar esse futuro aí, né? Daqui a pouco, eu acho que a gente já podia aproveitar e já ir falando um pouquinho também, o Kiso. Sobre, você viu uma questão de, ou como você vê, né, experiências com realidade aumentada, né? Como é que isso está atraindo esse cliente, né, esse consumidor, e se é uma nova forma de interatividade aí com o cliente? Realidade aumentada vai ser, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado bastante enquanto tendência, vai ser a bola da vez do ano que vem. O próprio Facebook está lançando uma série de plataformas com realidade aumentada. Ele já tem anúncios, eles chamam de Dark Posts AR, né? Então, você já está à disposição, já tem testes. Você consegue, através do próprio Facebook, ser impactado por uma publicidade e clicar no botão testar. Você consegue testar um óculos da Ray-Ban sem ter o óculos, pelo Facebook. Você consegue testar um novo batom da Sephora sem ter o batom. Isso pelo post do Facebook. Então, a realidade aumentada, de fato, vai ser imensamente usada o ano que vem pela publicidade. Como sempre, a publicidade ela sempre sai na frente. E o Facebook, obviamente, depende muito dos anúncios, né, como modelo de negócio. Então, eles estão apostando bastante nisso. A realidade aumentada também para a área de educação. A gente tem visto muita coisa. Até mesmo para a experiência do consumidor em eventos, ativações, tem sido usado amplamente. A gente, na agência, lá tem feito bastante coisa sobre isso também. Então, assim, o ano que vem a gente vai ver muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, a gente está sendo educado a usar a realidade aumentada há um tempo já. Todo mundo que já usa máscara do Facebook ou no próprio Instagram, quando você vai fazer uma selfie, você fica brincando de colocar o coelhinho, a cara do coelhinho, ou alguma coisa lá, solta a língua, aquilo é uma realidade aumentada. Então, a gente já está sendo educado a usar esse tipo de tecnologia sem perceber. Então, quanto menos você perceber, você já está imerso naquilo, você já está usando massivamente para várias coisas. Então, as redes sociais e o protagonismo hoje do Facebook, né, enquanto player,
tem ajudado muito a massificar esse tipo de tecnologia e passando um pouco e transportando para a realidade virtual, eles também estão apostando bastante. O Facebook lançou o Facebook Spaces, com os óculos, que depois a gente deve falar um pouco mais sobre isso. Eles são donos do Oculus Rift também, né? A empresa Oculus. E você vai ter uma experiência totalmente diferente sobre o que é social e do que é rede social, em estar ao mesmo tempo com um amigo em outros lugares e conversando e trocando informações e participando ativamente, assim como você participa ativamente dando um like ou dando um comentário e tal, através de óculos. Um pouco, quem já viu o filme Jogador número 1, né, tem um pouco dessa ideia, e que nos lembra um pouco o Second Life, só que numa qualidade, numa imersão totalmente diferente aí. Né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu aproveitar aqui, né, o Cadu, que produz, né, é um especialista aí, tem uns trabalhos maravilhosos. Por exemplo, o Kiso falou da injeção. O Cadu nos mostrou, por exemplo, uma sala de operação onde o médico faz a simulação de implantação de pinos, tal, sem precisar ter acesso, né, exatamente ao paciente, mas ele consegue desenvolver a técnica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, exatamente, Cadu, sobre essa questão. O tipo de pesquisa que se desenvolve nisso, né, o trabalho que se envolve, porque tem os dois lados, a questão da realidade virtual e depois de falar um pouquinho também sobre realidade aumentada e outras coisas. Eu queria que você falasse. Bom, boa noite para todo mundo, eu sou o Carlos, eu fundei uma empresa no Parque Tecnológico de Realidade Virtual, é um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria fazer uma introdução que eu acho bem interessante, eu acabei de ler a respeito, e esse artigo chamava atenção para um padrão de comportamento da indústria de tecnologia de informação. Achei bem interessante. Ela mostrava que, por volta de 2005, as maiores empresas de TI estavam produzindo seus smartphones. Por volta de 2005. Então, era exata Apple, Samsung. Né? 5 anos depois, 80% da população do planeta tem um smartphone na mão. Até mais de um, né, digamos assim. E o artigo chamava a atenção que, nesse exato momento, as maiores empresas de TI estão produzindo seus aparelhos de imersão. Tá? Até mais empresas do que estavam na corrida pelos smartphones. Então, por exemplo, Acer e várias outras estão nessa corrida. Então, dá para a gente imaginar o tsunami de aparelhos imersivos que vão chegar em 7 anos, mais ou menos. Isso é muito interessante, tem que prestar atenção nisso, né? Então, ele falou um pouquinho sobre revolução de ergonomia, sobre chamar a atenção do usuário. Isso é muito interessante. Eu vou voltar um pouquinho até no papo que ele estava falando, porque, realmente, a gente não passa mais do que 8 minutos na frente de um vídeo. Teve uma empresa que teve um problema muito sério, são transportadoras, em geral, no Brasil inteiro. Eles precisam passar vídeos e PowerPoints. São 40 minutos sobre direção defensiva. É muito importante, sobre não beber no volante e tudo mais. E eles iam para as apresentações, ou para as apresentações de PowerPoint. Né? Em 5 minutos, eles estavam olhando no relógio, estavam se distraindo. Enfim, eles tinham que achar uma solução que resolvesse isso. Né? E vamos ver o que a realidade virtual pode fazer, porque era necessário que os vídeos ou a dinâmica tivesse mais do que meia hora, muitas vezes, entendeu? Então, a gente fez com o Oculus Rift uma dinâmica de 45 minutos, todos acharam sensacional e saíam das dinâmicas chamando a outra pessoa para participar. Então, já foi fantástico, né? Acho que isso é bem interessante. Outra questão que foi muito interessante também nessa questão de chamar a atenção, né, de prender o usuário, foi os médicos. Aí vem essa dinâmica de procedimento cirúrgico. Os médicos tinham que pegar um manual, para cada prótese nova que eles vão usar, eles pegam um manual e passam meio período debugando aquele manual. A gente, em realidade virtual, conseguiu passar meio período que ele fica lendo aquele manual para fazer a cirurgia. A gente passou para 15 minutos e uma experiência super agradável. Foi exatamente isso que você... É muito interessante, porque você, que não é doutor, gosta de fazer, aprende todos os procedimentos, entendeu? Você padroniza também aquela dinâmica, né? Bem interessante. Então, eu acho que essa é a questão fundamental. Mas um último exemplo só... Eu percebi há um bom tempo, já com a indústria de CAD, né, de projetistas de gabaritos aeronáuticos, prensas automotivas, galpões de produção, que eles estavam fazendo reuniões por Skype, com share screen, para mostrar um determinado modelo, explicar sobre a mecânica funcional daquele modelo. São não sei quantos procedimentos que
que você precisa fazer para construir uma asa de avião, por exemplo, com um gabarito aeronáutico extremamente complexo, e eles discutindo aquilo via Skype com share screen com outras pessoas na Europa. A gente colocou eles no mesmo ambiente virtual, com aquele gabarito extremamente complexo, vários engenheiros em volta daquilo, só faltou eles chorarem de emoção, entendeu? E como aquilo resolve problemas de projeto, porque depois que o projeto vai com problema para produção, digamos assim, dá problema de ergonomia, afasta o funcionário, tem vários problemas de... Eu não vou nem entrar em detalhes, eu posso passar a tarde aqui falando sobre os problemas que acontecem porque você não usa uma mídia imersiva para se enxergar um projeto tridimensional, é a coisa mais, né? Então, teve um pitch que eu fiz para a Samsung para ganhar uma grana deles lá, que eu falei assim, não, nem todo mundo precisa de um Skype imersivo. Falei, eu não preciso, minha avó não precisa. Falei, só os setores mais ricos da indústria, como a indústria médica, petróleo e gás, bélica, não sei o que, o pessoal fez assim. Enfim, eu consegui um investimento deles lá para fazer hoje em dia um Skype imersivo, um PowerPoint para análise de CAD. Eu não lembro nem mais qual que era a sua pergunta, ou se tinha alguma pergunta. Mas, bom, enfim, está revolucionando mesmo e vai ser, é o futuro. Todo mundo sabe, todas as empresas que eu chego hoje em dia sabem que comunicação imersiva é o futuro, é comunicação na próxima plataforma computacional, que é a Mixed Reality e realidade virtual, é o futuro, né? Eles vão investir pesado nisso daqui para frente. Eu acho que a resposta veio aí dentro do que você falou, mas assim, você falou bastante da realidade virtual, né? E, por exemplo, quando a gente fala de questões imersivas, o vídeo 360 também está aí, né? Ele não é totalmente, né, interativo, você não consegue interagir, mas ele, por outro lado, facilita muito a produção. Porque a gente vê, na questão da realidade virtual, o custo de produção, de gerar tudo, que é o complexo, né? Então, como é que você vê o 360 podendo trabalhar junto com a realidade virtual? Eu sei que vocês também têm uma experiência lá, e como é que vocês... Eu sei que o Kios também tem propaganda em 360, o Cláudio acabou de mostrar educação em 360, queria falar para você como é que você junta dentro da realidade virtual, 360, talvez para otimizar um pouco a produção. Sim. Primeiro, a gente usa bastante foto esférica para dar ambientação a um custo mais barato mesmo, isso é bem interessante. Mas é legal porque, pelo menos a proposta que já chegou para mim lá, é de se filmar 360 uma cirurgia. Porque a pessoa que estiver aprendendo vai se sentir realmente naquele hospital, ele vai olhar para os lados, vai ver como é que se diz, os equipamentos nos locais certos. Então, isso eu achei bem interessante, que a pessoa ela quis resolver sem gastar muito dinheiro mesmo, entendeu? Quis fazer toda a ambientação com o vídeo 360. Essa foi o máximo que a gente chegou em termos de proposta. Mas é aquela história mesmo, você fica numa bolha, né? Então, tá faltando, eu nunca juntei modelo poligonal, digamos assim, com 360. A gente quer muito fazer isso, porque realmente você fica nessa bolha, está faltando aquele paciente, talvez na frente dele, alguma coisa em realidade virtual. É uma ideia que a gente vai, com certeza, implementar mais para frente. Tá? Legal. Quer falar uma coisa? Eu posso citar um exemplo de aplicação, né, de imersão virtual com 360 para o mercado imobiliário. Então, a gente tem visto bastante decorado 3D, onde você interage, você navega pelos ambientes, e quando você olha pela janela, você, de fato, vê a paisagem, o visual real daquele empreendimento. E, ao girar e tal, você está num ambiente 360. Né? Então, ele mistura essas duas coisas. Inclusive, desculpa, posso só... uma das maquetes virtuais que cogitaram fazer com a gente era justamente, falou, olha, a maquete está maravilhosa, legal, vamos colocar lá, mas tem um parque maravilhoso do lado, eu quero mostrar a lagoa, não sei o quê. Aí realmente foi para vídeo 360 e é fantástico. Só tem que tomar aquele super cuidado de não transladar a câmera, né, não movimentar a câmera, porque desencadeia labirintite. E o interessante é que quem está comprando apartamento geralmente é um público mais velho, não é a criança. A criança você pode chacoalhar a câmera quando você quiser, que eles estão acostumados. Mas o público realmente, 38, 40 anos, que é aquele que já conseguiu, né, já está no ponto de comprar um apartamento, tem que tomar muito cuidado, e as pessoas cometem muito esse erro. Eu vi até no Mundo SA isso acontecer, eles estavam transladando a câmera, não dá enjoo, o cara falou, não, mas não tem problema dar enjoo em um ou outro, pelo amor de Deus, isso é um crime em realidade virtual. Tá? Não, é interessante, porque assim, agora aproveitar e falar um pouquinho da experiência que a gente tem feito aqui, né? O professor Felipe, depois, no outro painel, vai falar exatamente sobre a narrativa do 360. Mas nós acabamos de escrever para o TV Morfoses Espanha
um texto que foi exatamente questões técnicas e sensoriais do vídeo 360. Porque isso, eu quero inovar, eu quero andar. Tudo tem um limite exatamente pela questão sensorial do que o seu cérebro vai entender. Na realidade virtual, você tem um movimento que você vai e você entra dentro da cena. O 360, se ele fingir que vai fazer e o seu cérebro, o seu corpo não acompanha, o seu cérebro vai interpretar de uma maneira totalmente diferente. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Aí fala, mas eu vou deixar a câmera parada e as coisas vão acontecer em volta? Muitas vezes é deixar a câmera parada e as coisas vão acontecer em volta. Eles querem inovar e sair com ela andando, né? Eu acho que o problema é que, lembrar que o 360, a atitude é de quem vê e não de quem está filmando, não é? Ao contrário da realidade virtual. Ok, eu vou lá, e também né? Vou lá fazendo isso lá também. Porque eu gosto de falar que é mais ou menos como a gente faz cócegas. Eu não consigo fazer cócega em mim, porque quando eu vou fazer isso aqui, meu cérebro já antecipa esse processo e já faz isso. No caso do 360, por que a gente tem essa labirintite? Né? Porque, na realidade, essa movimentação confunde o cérebro. Então, é como o outro vai fazer cócega na gente. Né? A gente sabe que ele vai fazer, mas, mesmo assim, o corpo não está preparado para isso. Então, o 360, para mim, tem muito mais essa cara de que eu é que vou movimentar, assim como na realidade virtual, e não deixar para que essa seja uma iniciativa de quem produz. Eu acho que essas limitações é que tem que ficar claro para quem produz. Né? E não que eu escuto, que você está dizendo, assim, não, isso é uma frescura. Né, do cara ter. Não, é a realidade que a gente tem. Né? Eu vejo que teve uma emissora que fez reportagem de 360, definitivamente eu me senti mal vendo. Pois é, isso é bem comum e é muito ruim quando chega alguém na empresa e a gente vai colocar o óculos e diz, não, eu não quero, eu já botei. Aí você já sabe, por acaso você botou montanha-russa no shopping? Foi. Aí até você explicar que o problema estava no desenvolvedor que não respeitou as especificações da ferramenta, é muito difícil. Aí você consegue convencer no jeitinho, você coloca lá, nossa, não, está tudo bem, enfim. Né? A gente fez uma dinâmica para a Dupont, foram 800 pessoas, teve 0 desencadeamento de labirintite. Teve 2 ou 3 espertalhões que falaram que deu terçol. A gente ainda acha que é mentira, eles ficaram afastados. Tá? Alguém aí pegou essa brecha. Mas a ferramenta usada da maneira correta, batendo 90 frames por segundo e não transladando a câmera, é perfeito. Né? Só complementando o que você falou sobre o enjoo, a gente tem o labirinto e a visão. Eles têm que estar em sincronia perfeita. Exatamente. Então, se você vê movimento com o olho, tem que acontecer a sensação de gravidade com o labirinto. Então, se o labirinto fica estático, mas a visão, né, movimenta, você fica enjoado. E o oposto também é verdadeiro. Se você descer a Serra de Ubatuba lendo um livro, a visão está estática e o labirinto está fazendo assim, ó, dá exatamente o mesmo enjoo, entendeu? Então, aí que começa todas essas questões técnicas de narrativa visual. Porque, poxa, como que você vai lidar com essa questão e perder tanta coisa muito interessante do cinema, que é, por exemplo, aquela perseguição de carro, ou você dá um tiro de arco e flecha e tem aquela câmera que está seguindo a flecha. É muito interessante, mas eu tenho certeza que esses grandes diretores vão resolver isso aí de uma forma bem interessante. Né? Porque, eu não sei, a experiência de ver, por exemplo, jornalismo ou filmes, né, como teve um, que, na verdade, o tempo todo era o personagem, era a cabeça dele andando, né, uma pessoa que tinha voltado depois de ficar 30 anos em coma, tal, era toda a visão dela, como se fosse, né, a câmera subjetiva, esqueci, né? Mas isso o 360 legal, é o que a gente perceber exatamente as características e conhecer, né? Entender, ou seja, fazer a coisa pensando no lado profissional. E eu não sei, e também a especificidade para o que aquilo pode servir. Eu acho que está tendo um uso desregrado, pensando que isso é para tudo, né? Perfeito. O que vocês acham disso? Eu queria o Cláudio falasse um pouquinho pensando nisso, sobre a questão da educação, depois da publicidade, depois a questão da produção. Eu vou falar um pouquinho, menos de 8 segundos, para dizer o seguinte, na realidade, assim, novidade é sempre uma coisa que, né, as pessoas querem fazer logo de uma vez, para ver, né, porque é bacana, mas eu acho que a gente tem que, até a universidade tem essa obrigação de fazer essa separação do que é novo, do que é moda e do que é modismo, né?
Acho que essa é a nossa função, de fazer essa separação e dizer, olha, isso aqui é legal, bacana, mas só usa desse tipo, de construir essa análise crítica. A culpa é sempre da publicidade, nesse caso que você falou, porque são os publicitários que querem testar e querem colocar na rua alguma coisa para falar que fez também, né, para falar que são criativos, etc., e faz de qualquer jeito, isso é verdade. Mas é o espírito do early adopter, né? Tem que botar alguma coisa na rua, tem que ver. O que eu sinto assim é que há uma preocupação muito mais criativa do que técnica, né? Então, se você participa de uma experiência imersiva de alguma dessas iniciativas, você vai ver que é incrível. Talvez não respeite todas as questões técnicas que o Cadu colocou, mas é incrível. Assim, você participa de um negócio que você não percebe que você, de fato, não foi transportado para um outro planeta, para uma outra dimensão, né? Então, eles apostam bastante em experiências imersivas e estão investindo pesado nisso. Agora, ainda não tem, ainda a população não tem o dispositivo adotado massivamente, mas pelo visto, né, Cadu, que você colocou aí na sua leitura, isso vai acontecer muito em breve. O próprio Oculus Rift também já está lançando uma versão mais popular, vamos dizer assim, né, uma versão 2, então é questão de tempo mesmo de todo mundo estar participando em algum nível, como no Player One do filme. Você vê que a população inteira usando, né? Bom, complementando um pouquinho, eu achei muito interessante a forma como você colocou, que tem questões ou dinâmicas que ficam incríveis com realidade virtual, né? Então, o pessoal se confunde, fala, nossa, agora eu vou botar o óculos de realidade virtual e vou jogar um jogo de carro e vai ser maravilhoso. É uma das piores sensações que tem, justamente porque o carro ele movimenta bastante. Mas um jogo de golfe é fantástico, né? Como se você estivesse lá. Eu acabei de ver um campeonato de beisebol. Então, o cara ficava com um taco de beisebol lá, também batia, era fantástico. Tênis também parece que deu certo, o cara na posição. Alguns outros nem tanto. Só um detalhe, se você tiver em movimento retilíneo uniforme, não tem problema também. O software de direção defensiva, tem uma hora que a gente taca, de uma hora para outra, a gente taca ele dentro do carro reto e você não pode acelerar, desacelerar e mudar direção. Então, eu vi um filme muito bom sobre uma travessia que um cara fez no Oriente Médio, então mostrava como é que era você ser aquela pessoa no meio daquela guerra e tudo mais, e era um movimento meio retilíneo também, não teve problema, e você ficava olhando a todo momento, ali tinha bomba explodindo, então fantástico mesmo. Mas se aplicado da forma correta, é como você disse, é maravilhoso, né? Nunca mais você esquece, você vai querer sempre ver esses novos experimentos com esse tipo de mídia. Ele te leva realmente, né? E ajudando na cura de fobias, pessoa que tem medo de avião, que você pode inserir ela dentro do avião, ou seja, dentro de um ambiente controlado, você colocar a pessoa em situações onde ela vai passar por um desconforto, mas com atendimento, com um psicólogo, com uma pessoa do lado para ajudar a controlar. Interessante lá, na visita que também nós fizemos ao Cadu, é ver peso que está diminuindo e principalmente custo, né? Comentou alguma coisa? Daqui a 5 anos, como é que a gente vai estar isso? Mais ou menos isso que você falou, né? Como é que vai estar? Que isso vai estar muito mais disseminado às tecnologias imersivas, né, para trabalhar. E só se nós tivermos realmente como tudo, né? A hora que você tem um custo de produção mais baixo, o equipamento mais acessível, você começa a fazer com realmente você começa a disseminar e aí as pessoas vão utilizar. O que você pode falar disso aí? Exatamente. No pitch que eu fiz para a Samsung, a gente tinha que defender o modelo de negócio, e aí uma das grandes coisas que, mas não está massificado, como é que vai ser esse modelo de negócio? É por isso que hoje em dia a gente ataca o mercado de CAD, ou de projetistas, porque essa indústria não tem problema para pagar, realmente. E o problema não está no preço do óculos, está no preço do PC, isso que é interessante. Então, realmente, é uma brincadeira, se é que a gente pode dizer assim, né? É um instrumento que vai se massificar primeiro nas grandes empresas, nesses grandes setores de tecnologia, como eu falei, bélica e tudo mais. Eles já estão fazendo reuniões imersivas, né? Eu fiquei sabendo ontem até que a Accenture, não sei se vocês sabem, já viram falar dessa empresa, é uma empresa de consultoria sobre tudo, internacional, mundial, e falou que hoje em dia eles já estão fazendo muitas reuniões, todas imersivas. Imagina você discutir um projeto de energia eólica, é fantástico, você está literalmente com aquela hélice gigante, você sobe lá em cima. Então, eles já estão fazendo isso com clientes ao redor do mundo. Mas, primeiro, está na mão dessas pessoas com grande poder aquisitivo, pessoas ou setores da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, o que a gente percebe assim, com essas tecnologias, daqui a pouco surge os softwares gratuitos, né? Aplicativo, antigamente, ninguém conseguia fazer, hoje
tem um software gratuito. Games, ninguém subiu hoje. Meu filho adora aquele Minecraft. Você acha que no futuro ele vai poder construir sua própria... Hoje ele produz vídeo, né? Coisa que antigamente era impossível para uma criança produzir. Hoje ele é doido para ser um youtuber. Será possível, em algum tempo, ele também produzir sua própria realidade virtual com algum tipo de sistema de edição fácil? Sua pergunta é excelente, tá? Porque o santo grau, ou melhor, a melhor dificuldade que a gente tem hoje em dia é o que o Fernando colocou, que é o custo de produção dessas dinâmicas 3D. A gente quer mandar um projeto para a FAPESP agora que é justamente um sistema de autoria de treinamento. A gente não quer mais a gente fazer o treinamento, entendeu? E um criador de conteúdo é uma das coisas mais complexas que existe para se fazer. Tá? Você tem todo um equilíbrio delicado entre usabilidade e complexidade. Se é complexo demais, o cara não consegue usar, seu filho não vai conseguir usar. Se é simples demais, a ferramenta não atende o objetivo na sua totalidade. Então, esse acho que é o santo grau mesmo. O Minecraft é fantástico, realmente, porque ele é um criador de conteúdo. A gente ganha uma escalabilidade enorme, porque a gente, como produtor, a gente não quer ser produtor, a gente quer ser startup, botar um negócio que serve para todo mundo, entendeu? Graças a Deus. Um exemplo muito interessante, aliás. O software da Samsung, ele é um software de análise de mecânica funcional para CAD, né? E a gente teve um projeto agora com a KR, em que eles pagaram toda a gamificação para a gente, demorou 10 dias e custou R$30 mil. A gente fez um software agora com a Samsung, que toda a gamificação é automática, a gente fez todo o código que faz aquilo. Então, eles se desvencilharam da gente, agora muito simples, em questão de meia hora está tudo em realidade virtual, e a gente está começando aos poucos a introduzir ferramentas para que eles possam fazer a apresentação. Olha que interessante. Então, ele vai poder animar a prensa, ele colocou para cima e para baixo, animou, ficou super feliz, o negócio subiu para cima e para baixo. A gente põe roupa de motion capture no cara agora, então ele anda, fica na posição que o operador da máquina vai ficar, aperta um botão, aquele boneco para lá, ou seja, análise de ergonomia, sem passar por nós, entendeu? Então, esse é o que a gente está tentando fazer agora, tentando passar o poder de produção de autoria para o usuário. É fantástico, né? No caso de realidade aumentada, já tem bastante disso. Já tem muita coisa aberta. O próprio Facebook tem o SDK, ele deixa aberto para todo mundo brincar, mesmo porque ele quer incentivar, massificar esse tipo de coisa, né? Para a realidade aumentada, quer dizer, realidade virtual imersiva é mais complexo, né? Você tem que entender um pouco de 3D, Unity, renderização, então é um negócio pesado. E o que a Lu falou é verdade. A gente comprou vários equipamentos, a gente comprou a HTC Vive e tal, o computador custou bem mais caro mesmo do que o próprio óculos. Estamos falando de $4 mil o computador para rodar o óculos, senão não adianta você ter o óculos, né? Mas para o caso de realidade aumentada, todo mundo já tá pronto, é o celular. Então esse que é o grande fato, né? Então por isso que a massificação da realidade aumentada ano que vem vai ser a bola da vez, porque está todo mundo já com acesso, já é o celular, a gente já foi treinado no Pokémon Go, né? E agora a gente está sendo treinado pelo Instagram, pelos filtros, pelas máscaras, né? Então é isso que vai ser a realidade do ano que vem. Mas, assim, só para fechar o que ele falou, eu falei da massificação. A massificação envolve as pessoas tendo o poder de produzir conteúdo, tá? É fundamental. Hoje em dia a gente não produz o nosso próprio PowerPoint, não produz o nosso próprio vídeo. A gente vai ter que ser capaz de produzir nossa própria dinâmica de realidade virtual. E você colocou muito bem. A realidade aumentada está cada vez mais acessível e as pessoas estão conseguindo fazer conteúdos fantásticos de realidade aumentada sem passar por nós produtores tecnicistas, entendeu? Uma realidade que a gente percebe aí, falando em realidade, mas o que é? O vídeo 3D, ele teve o seu auge. A gente ia nas feiras, tinha câmera 3D para todo lado, pequena, grande. Nenhuma empresa queria ficar fora daquilo. Não foi para frente, principalmente porque não era fácil assistir. A gente tinha só acesso a alguns vídeos que a gente tinha que usar aquele óculos que você tem o magenta e o vermelho. Além de incômodo, não dava exatamente a percepção, porque não era aquele outro que usava aquela lente polarizada, que dá muito mais qualidade. E o que aconteceu com o 360? A hora que o YouTube e o Face começaram a colocar uma ferramenta fácil, eu só produzo com uma câmerazinha de $100, $200 e já jogo lá. Faço um live com uma câmerazinha de $200, ponho no ar um 360. Pronto. Aí você vê a disseminação da quantidade de equipamento, quando aumenta a quantidade de usuários, vai baixando o custo. Então, você tem câmeras baratas, chegando a uma qualidade de produção legal, né? Enquanto que o 3D, que todo mundo achava que ia ser, né, naquela época do cinema 3D, tudo, voltou para o cinema 3D. Eu mesmo tenho uma televisão 3D que eu nem sei onde é que está o óculos, né? Isso é bem comum. Sim, porque a tecnologia vai
não pegou. Né? Como você está falando, o pessoal de publicidade, nesse ponto vocês ajudam muito. Porque aí vocês soltam e aí já vê se vai pegar ou não vai. Né? Gente, eu vou... Infelizmente, o papo está super legal, mas a gente está indo para o nosso finalzinho aqui. Eu ia pedir para cada um, mais ou menos em 1 minuto, fazer um fechamento, pensando nessas, né? Pensando na publicidade, pensando na educação, pensando na questão de produção. Bom, para todo mundo que trabalha com vídeo, certamente vídeo vertical é uma realidade. Precisa pensar cada vez mais nesse formato, adaptar as coisas a esse formato. E não é adaptar aquilo que era no horizontal para vertical, é desenvolver uma coisa de fato para vertical. Esse é um grande recado. As redes sociais, a gente tem assim uma adoção massiva. Hoje a gente tem 139 milhões de usuários de internet, mais de 130 milhões de usuários de mídias sociais, de redes sociais. Então, assim, é massivo. A gente passa hoje o mesmo tempo assistindo TV e navegando em redes sociais, em termos de tempo de uso diário. Então... Só que, em contrapartida, 90% dos negócios das empresas ainda se utilizam dos meios tradicionais para fazer sua publicidade, para poder se comunicar com seus consumidores. Enquanto isso, está todo mundo nas redes sociais, passando mais tempo lá e, invariavelmente, passando mais tempo assistindo a vídeos, né? No YouTube, no Instagram, no Stories, assim por diante. Então, o recado é bem esse, assim, dar um pouco mais de atenção para isso, porque ainda falta bastante gente entrar nesse negócio. Eu acho até porque, no caso das universidades, da ciência, já está muito desenvolvido. Né? Se for pensar, por exemplo, a área da saúde, a área da engenharia, você consegue achar muitos vídeos de realidade virtual, quer dizer, você não precisa hoje mais explicar teoricamente uma determinada como é que o coração funciona, porque você vai ter um vídeo em 3D, as pessoas que vão estar lá mexendo. Imagina, você pode falar sobre uma história antiga, pode pegar um episódio antigo que está perfeito a configuração, pode colocar o óculos para que as pessoas entrem pelas ruelas ali de Roma. Eu acho que o problema maior hoje na universidade não é com a tecnologia, porque ela está aí, e o problema é que está independente da escola. O problema está muito mais com o professor, com a resistência do professor ainda com essa história de se entregar à tecnologia de realidade virtual, como se aquilo ali estivesse roubando o conhecimento dele, como se ele não fosse capaz. Bom, então eu não vou deixar mostrar o coração, porque eu tenho que explicar como é que é o coração. Na realidade, a dica que eu digo é assim, entregue-se. Né? Quanto menos tempo você gastar em ter que explicar a história e botar dentro de uma realidade virtual para que ele possa ver, mais vai sobrar tempo para aquilo que a universidade tem que fazer, que é a análise crítica, que é o desenvolvimento do pensamento científico. Né? E, inclusive, nós, na nossa área de comunicação, somos o que mais temos que fazer isso. Né? Deixa os meninos fazerem e a gente explica por que tem que fazer, por que você vai usar esse sistema e não aquele outro. E aí eu acho que a gente tem que se entregar para a tecnologia, deixar que... Né, eu fico vendo esses vídeos de nerdologia e todos os outros, olha que maravilha, para que eu preciso contar? Vai lá ver o vídeo, depois a gente discute em sala de aula. Bom, hoje de manhã eu abri o celular, estava esperando o meu funcionário, e eu achei uma coisa muito interessante, que tinha um drone, só que um drone, como é que eu posso dizer? Tamanho de um carro, e o cara estava voando como se fosse os Jetsons mesmo. Né? Aí eu falei, puta, que tristeza, porque talvez a gente não vai ver toda essa revolução tecnológica em toda a sua extensão, digamos assim, os drones, inteligência artificial e também a realidade aumentada, ou mixed reality. Né? Eu falei tudo isso porque eu queria ver mixed reality como vai ser no futuro. E no futuro, você vai estar dentro de um ônibus e as pessoas não vão estar com o celular na mão mexendo ou vendo um videozinho. Eles vão estar com óculos e o vídeo vai estar na frente dele de uma forma super ergonômica. Quando você colocar no GPS, você vai ver a sinalização de onde você tem que virar tudo em realidade aumentada. Inclusive, você vai ver outdoors virtuais, um monte de outdoors virtuais. Né? Então, eu fico triste porque talvez eu não vou ver essa tecnologia em toda a sua extensão, tudo que pode ver. Né? Eu fico me imaginando que hoje, na verdade, eu sou apenas... como é que eu posso dizer? É como se fosse o meu avô, né, com aquele Ford Deco 29, entendeu? Que ele não chegou a ver tudo que a gente está tendo hoje em dia, mas os nossos netos vão olhar para a gente e enxergar a gente exatamente como a gente enxerga o nosso avô, entendeu? Então, enfim, é uma tristeza enorme, mas é a vida, né? Não tenho que... Eu já venho passando por isso há mais tempo que você. Já fico... Muita coisa aí que a gente está vendo, já está falando... A gente quer sempre...
esperando essa novidade, né? Eu sou pré-internet, então vocês podem imaginar. Mas, gente, infelizmente chegamos ao fim. Estamos aqui, então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Foi um bate-papo super legal. E a participação de todos que estão aqui, a contribuição. E obrigado a aqueles que também nos acompanharam pela internet, pelas várias mídias que estão transmitindo aí o TV Morfose. Muito obrigado e daqui a pouco o próximo programa.